Olá, amiga, tudo bem? E aí, vamos fazer uma almofada com um coração bem bonito para o Dia dos Namorados? Quando eu pensei em fazer essa almofada, eu lembrei de uma peça que eu fiz há muito tempo, foi em 2008. Lembrei de um coração que eu fiz na técnica do Foundation, foi o meu primeiro trabalho em Foundation, um trabalho bem básico. E aí eu pensei que é bem legal para a gente aproveitar numa almofada. Vou mostrar para vocês o coração que eu tô falando. O coração que eu fiz em 2008 foi esse aqui, ó. Tá amassadinho, tava guardado. É uma capa de Bíblia que eu fiz. E a minha proposta para vocês, então, é que a gente trabalhe esse coração na técnica do Foundation e depois a gente faça essa aplicação na técnica do Rag Quilt, tá? É uma aplicação que fica esse recortadinho do tecido aqui por cima. Então, vamos trabalhar, fazer na nossa almofada um coração assim? Para você que ainda não me conhece, eu sou Araci Silveira. O molde do nosso coração, o risco do coração, estará nos arquivos do grupo, tá bom? Então, se você quiser fazer com esse molde, com esse risco, vem para o grupo para você ter acesso, se junte a nós. Vamos ver o nosso material? Nós vamos precisar de um tecido, de preferência branco ou cru, um tecido liso, mais transparente. Esse você pode ver que dá para ver a palma da minha mão, né? Esse é um tecido fininho. Você pode usar uma entretela, ou você pode usar um morim, ou você pode usar até um tricoline liso branco, que é onde nós vamos fazer o foundation, fazer o nosso coração. Nós vamos precisar de retalhos para fazer o coração. Então, eu separei alguns retalhos, não tão miúdos, né? Separei e passei alguns retalhos no tom que eu queria e tô deixando aqui de lado para usar para fazer o nosso coração. Nós vamos precisar de um quadrado no tecido que você vai fazer a almofada, de 41,5 por 41,5. A minha ideia é fazer uma almofada de 40 centímetros. Nós vamos precisar de um outro tecido cortado com 41,5 por 17 e outro de 41,5 por 33, esses dois para fazer a parte de trás da nossa almofada. Nós vamos precisar de um zíper, eu aqui estou usando o zíper comprado por metro, tá? Nós vamos pôr o cursor e esse zíper tem que ter um pouco mais de 41,5. Tem que ter uns 43 centímetros, 44 centímetros mais ou menos. Você vai falar, nossa, zíper branco, mas eu vou te ensinar a fazer uma capa de almofada com zíper, vai ficar totalmente coberto. Você não vai ver esse zíper, tá bom? Então, por isso eu peguei esse branco. Aliás, eu peguei até um pedaço que eu já tinha cortado e que dava na minha medida. E nós vamos usar também uma tira que eu cortei de 3 centímetros do mesmo tecido da minha almofada, porque eu quero deixar mais camadas de tecido aqui para fazer esse recorte, tá? Então, essa tira é para isso, não tá cortado no enviesado, tá cortado no fio do tecido mesmo, uma tira de 3 centímetros. Então, esse é o nosso material e a etiquetinha do ateliê, se você tiver. Eu peguei uma folha e à mão mesmo eu desenhei aqui metade de um coração. E agora eu vou recortar. Tô cortando dobrado. Então, tá aqui o nosso coração. Esse nosso coração, eu não preciso necessariamente marcar aqui no molde agora, porque eu vou marcar depois lá no tecido que eu vou fazer o foundation, e pode ser uma marcação livre, mas eu vou fazer 3 divisões aqui. Então, ó, fiz aqui, dividi o coração em 3 partes. Você vai dividir aleatoriamente.
Você pode dividir se você quiser, inclusive em mais partes. Eu tô dividindo em 3, porque nós vamos fazer a técnica do foundation. E eu quero fazer com vocês, porque tem muitas amigas que nunca fizeram, fazer um trabalho que seja mais simples. Então eu vou dividir em 3. Esse coração agora eu vou posicionar sobre aquele meu tecido branco. E eu vou riscar o coração aqui. Eu posso riscar com caneta, pode ser até caneta esferográfica, que a tinta não sai. Eu preciso que o risco do meu coração, de uma certa forma, fique visível do outro lado também, tá? Então eu vou optar por riscar com caneta, vou riscar aqui o meu coração. Então, risquei aqui o meu coração. E se você quiser marcar os riscos aqui, acompanhando o risco que eu fiz no coração, você faz umas marcas aqui, ó. E você vai ter os 4 pontos e saber o lugar de união do coração. E aqui... Então, passei o risco aqui, meu coração tá riscado, e eu consigo ver ele delineado aqui do outro lado também, tá? É de leve, mas eu consigo ver ele delineado do outro lado. Agora nós vamos começar a costurar. Então agora aqui, ó, eu marquei só para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E eu vou pôr o avesso do meu tecido sobre o avesso do meu coração, e eu vou procurar alinhar aqui, não em cima da linha, mas paralelo. Quando você olha aqui o meu tecido, você consegue ver a sombra dele. Deixa eu alfinetar para vocês verem. Eu vou virar aqui do outro lado e vou alfinetar. Vou alfinetar só para prender ele no lugar para costurar. Vocês conseguem ver aí a sombra do meu tecido, da minha tira atrás? Agora, eu vou passar uma costura aqui, ó, em cima da linha. Aqui e em cima da linha aqui. E eu vou costurar por esse lado, então eu vou tá vendo a minha linha. Os alfinetes. Ó, meu tecido, o meu primeiro tecido tá costurado na parte de trás do meu coração. Agora eu vou cortar o excesso aqui. Vamos ver como que corta isso. Eu vou pôr um papelão aqui, ó, alinhado ao risco. Vou virar pra cá o meu tecido, vou repetir. Meu tecido tá aqui, costurado nas 2 linhas centrais aqui do meu coração. Eu vou pôr aqui um papelão, você pode usar uma outra régua. Você vai virar esse tecido branco onde nós riscamos o coração, que é o tecido do foundation. Foundation é fundação, então é onde eu tô montando o meu trabalho. Meu trabalho tem uma fundação. Eu vou virar aqui e eu vou colocar minha régua de corte aqui, deixando meio centímetro para fora, e eu vou cortar só o meu tecido bege aqui, o tecido que eu costurei. Então, ó, tirei o meu tecido bege aqui. Desse lado nem vou precisar, porque olha, eu já alinhei. Se eu tivesse alinhado ele com bastante sobra, eu ia ter que repetir esse processo aqui. Viro pra cá e corto, mas eu já tô aqui com meio centímetro. Agora, o que que eu vou fazer?
eu tenho que pôr o outro tecido aqui para costurar um sobre o outro. Só que eu preciso ter certeza que o meu tecido, a hora que ele virar aqui, ele vai cobrir o meu coração, tá? Então, eu vou pôr aqui. E vou primeiro ter certeza. Olha, se eu puser ele aqui nessa parte que é maior, eu já sei que ele vai cobrir o meu coração. Então, eu posso pôr esse tecido aqui. Pus aqui e eu vou costurar de novo desse lado, exatamente aqui em cima dessa linha, tá? Porque depois o meu tecido vai virar aqui. Então, agora eu pus direito do outro tecido sobre direito daquele que eu já costurei e vou costurar e vou passar virando. Ou você vai costurar na linha ou vai costurar um pouquinho pra dentro, dentro do tecido que já tinha riscado. Passei. E se você olhar aqui, dá para você ver a sombra do tecido, que toda a margem, o risco aqui do meu coração, ó, tá coberto pelo tecido de trás. Vou fazer o mesmo processo com outro tecido aqui nessa parte de baixo. Para facilitar esse processo, ó, eu posso alfinetar a linha e o tecido aqui. Eu posso alfinetar ele aqui, virar, para eu ter uma ideia, e olhar aqui do outro lado. Ó, meu coração vai ficar inteiro coberto? Não, tá faltando um pedacinho aqui, ó. Então, não vai dar para eu pôr esse tecido. Vamos tentar um outro ou outra posição. Vou pôr ele na diagonal, porque na diagonal ele vai dar um efeito até mais bonito. Então, ó, eu vou pôr o meu tecido aqui no sentido diagonal e depois eu vou ter que cortar toda a sobra dele. Ele, quando virar, ele vai virar aqui. Ele vai dar um efeito mais bonito. Então, eu vou prender ele aqui com o alfinete. E eu vou costurar esse tecido também na linha aqui, ó. Costurar nessa linha que eu já costurei. Então, costurei. Só que agora eu tô com todo esse tecido aqui, ó, sobrando. Então, eu vou repetir o processo que eu fiz aquela hora. Eu vou pôr o meu cartão aqui. Vou dobrar o meu foundation aqui, o tecido que eu tô fazendo a fundação. Vou colocar a régua sobre o outro, na margem do outro tecido que já tava. E vou cortar aqui. Fiquei com um triângulo sobrando. E agora eu vou pro ferro e vou passar aqui para acertar o tecido. Então, tô aqui com os meus 3 tecidos costurados na parte de trás do meu coração. Agora, eu vou passar uma costura, que pode ser um zigue-zague, na volta inteirinha do meu coração aqui, ó, para prender os tecidos. Para isso, eu vou alfinetar a sobra, alfinetar aqui para o meu tecido não sair do lugar. Se você não tiver ponto zigue-zague na sua máquina, você pode fazer com ponto reto na volta inteira do coração. Então, ó, passei um zigue-zague na volta inteira, passei um zigue-zague aberto, o objetivo é só segurar aqui.
Agora eu posso tirar esses alfinetes e com a tesoura eu vou cortar em volta do meu coração. Posso cortar deixando mais ou menos um meio centímetro para fora do risco, na volta toda. Tenho aqui o meu coração, ó. Pronto para fazer a aplicação na minha almofada. Agora nós temos aqui o nosso quadrado de 41,5 por 41,5. Eu vou dobrar ele ao meio aqui, vou vincar. O meu coração ele vai ficar assim depois de pronto. Só que ele vai ser costurado na parte de trás do meu quadrado, tá? Então eu vou virar o meu tecido com o direito para baixo e o meu coração também vai ficar com o direito para baixo. E eu vou alinhar aqui no meio a pontinha e aqui a quina do meu coração. E eu vou alfinetar aqui. Então, olha, eu pus o direito do meu tecido virado para baixo, o direito do meu coração virado para baixo. Agora eu vou passar uma costura aqui por dentro do meu coração, tá? Um pouco para dentro do risco, mais ou menos meio centímetro. Vou fazer essa costura devagar, contornando todo o meu coração aqui, tá? Passar a costura inteira e o meu coração vai ficar aplicado aqui. Então, vamos devagar agora para fazer bem o contorno do coração. Vou costurar e depois vocês vão ver. Olha, costurei o meu coração na volta inteirinha, mais ou menos meio centímetro para dentro do risco. Costurei na volta inteira. Vou tirar os meus alfinetes aqui. Então, ó, tá inteiro costurado aqui desse lado, você vê o contorno do coração, ó. E agora, eu vou fazer isso, eu vou puxar aqui, separar. Tô, ó, pegando o meu coração aqui e o meu tecido de frente aqui sozinho. Meu coração tá ficando para trás. E eu vou fazer um pique, 1,5 centímetro mais ou menos. Então, ó, agora eu vou com a minha tesoura aqui, eu não tô cortando o meu coração embaixo, eu tô cortando só aqui em cima. E eu vou cortando na volta toda, ó. Mais ou menos 1 centímetro para dentro. Tem um coração aqui agora, ó, que depois eu posso usar para outra coisa. E ó como tá. O meu coração tá aplicado aqui por baixo do meu tecido. Se vocês preferirem agora, vocês podem cortar uma manta também de 41,5 por 41,5. Passar um zigue-zague, colocar ela aqui, né? Uma manta R1 ou R2. Não dá para usar aqui nylon dublado, espuma, não, acho que não fica legal, tem que ser manta mesmo. Passar um zigue-zague na volta inteira e depois quiltar o coração na manta, tá? Eu aqui não vou quiltar na manta, eu vou deixar ele do jeito que ele tá, porque ele já tá preso aqui, ele tá costurado. E o meu foco que eu quero dar agora aqui é pro trabalho que eu vou fazer aqui em cima. Vou pegar uma tesoura boa, cortar tecido, e eu vou cortar esse meu tecido aqui que ficou por cima, em toda a volta, sem cortar a costura. Eu vou picotar ele. Então, vou quase até a costura. Vou fazendo picote. Tá?
cuidado para não... Ó como eu tô cortando, então. Toda a volta, ó. Tudo picotando. Cortei metade, vou cortar a metade do outro lado. Depois eu vou mostrar tudo pronto. Cortei na volta inteira. Agora eu vou deixar ele reservadinho aqui, porque aquela tira de 3 centímetros de largura, eu cortei quase 2 vezes a largura. Porque eu aproveitei o tecido quando eu refilei no começo, né? E cortei mais uma distância na largura completa. Então, ele tá com 2,80 m mais ou menos aqui. Eu dobrei ao meio, passei vincando, dobrando ao meio, tá, ó. E agora, eu vou passar uma costura reta aqui no meio, com um ponto reto bem grande, porque depois eu vou franzir. Então, tô passando com ponto 5. Vou passar na extensão inteira. Então, passei a costura, ó, nela toda. E agora eu vou franzir essa tira. Tento distribuir esse franzido de forma mais ou menos igual aqui na minha tira, tá? Porque eu vou precisar da medida da tira do comprimento do contorno do meu coração, que agora eu vou medir para ver que tamanho que eu preciso. Vamos pegar a fita métrica para medir. Ó, metade aqui do meu coração tem mais ou menos 38 centímetros. Portanto, eu preciso que essa tira aqui, 38, né, vou considerar 2 vezes, eu preciso que tenha 76 centímetros a minha tira. Então, vamos medir aqui quanto que tá o meu franzino. Então, dá para eu puxar mais ainda. Eu preciso de mais ou menos 80 centímetros, vamos pensar, eu tenho que ter. Então, eu vou franzir mais. Eu cortei a tira no mesmo da almofada, do tecido da almofada, mas vocês podem cortar em outro tecido, vocês podem cortar mais de uma tira, franzir uma sobre a outra, mais de uma junto, tá? Para ter mais tecido para fazer esse contorno. Eu tô querendo mostrar de uma forma mais simples, mas dá pra gente fazer com mais. Ele, se tiver mais, vai ficar mais charmoso ainda. Então, vamos medir de novo. Pronto, agora deve ter dado. Então, agora, eu vou pegar da outra ponta, que eu dei o nozinho, eu vou começar a prender pela outra ponta. Porque é melhor sobrar, né, eu ter como aumentar um pouquinho do que não. Então, agora eu vou alfinetar essa tira sobre o meu coração. Ó, puxei todo franzido. Deixa eu mostrar pra vocês em cima do fundo claro. Dobrei ao meio. Tô segurando as 2 pontas aqui e vou medir. Eu conferi a medida da minha tira, então a minha tira tem que ter menos de 80 centímetros para dar essa distância aqui. E eu comecei a alfinetar.
O que é importante aqui? Esse pedaço tá alfinetado, eu soltei aqui para mostrar para vocês. A minha linha de visão para alfinetar é essa costura que tá aqui, ó. Então, eu vou alfinetando e conferindo para ficar alfinetado em cima dessa costura. Então, ó, alfinetei o meu coração inteiro. Eu poderia ter começado aqui e ter feito a volta inteira aqui. Eu comecei aqui, então comecei daqui. Tanto faz, tá? E agora, vou fazer uma costura com ponto pequenininho na volta toda aqui. Essa costura eu começo aqui onde eu fiz a junção, tá? Então, ó, meu coração, contorno, tá pregado. Então, aquela tira de 3 centímetros, que eu passei vincando ao meio, depois passei uma costura com linha reta, costura com ponto grande. Depois, eu alfinetei aqui, acompanhando a costura da linha de baixo, a costura que eu já tinha feito. Depois, eu vou picotar tudo isso aqui, então ele fica bem picotadinho, bem frufruzinho, tá? Ó como tá do outro lado. Então agora nós vamos terminar de montar a capa da nossa almofada. Eu vou abrir o zíper aqui, ó, abrir ele inteiro e eu vou costurar ele aqui e depois eu vou virar ele assim. Então eu vou pôr no direito da minha parte menor. E eu vou costurar na minha agulha jogada pra minha esquerda. Se você preferir, você pode alfinetar. Então, costurei, tá? Agora vou virar aqui. E vou rebater a costura. Não, posso pôr a minha agulha no centro agora. Vou rebater a minha costura aqui. Então, ó, já costurei, rebati a costura aqui, tá? De um lado. Esse lado aqui tava com 17 centímetros, né? Esse outro aqui tem 33 centímetros. E eu vou também colocar o direito do meu zíper, dos dentinhos dele aqui, fica encostado no direito do meu tecido. E agora, eu não vou costurar com a minha agulha virada totalmente para a esquerda. Eu vou costurar com a minha agulha no centro mesmo. Fiquei com o meu zíper costurado mais na beiradinha, aqui, ó. E agora, eu vou ter que juntar esses dois pedaços aqui, tá? Então, eu vou pôr o meu cursor. Para pôr o cursor do zíper, eu corto aqui bem rente aos dentinhos de um lado só. Corto 1 centímetro, mais ou menos, no máximo 1,5 centímetros. E dobro aqui, ó, e tiro fora só os dentinhos. Ó como fica. Encaixo aqui, ó, de um lado.
entro com ele um pouquinho e vou com o outro lado, ó. Seguro as duas pontas e puxo. Pronto, ó. Já entrou. Tá certo? Agora, o que que eu preciso aqui? Eu tô com o direito da minha almofada aqui. Então, ele vai ser costurado aqui, o forro, né? A parte de trás. Só que aqui, eu tenho sobra. Essa sobra que eu tenho aqui, ela é proposital. Porque com ela, eu vou cobrir o meu zíper. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar o meu zíper pra lá, sem deixar sair. Então, eu tô com a parte maior aqui. Eu venho com ela aqui. Pra ficar no tamanho exato que eu vou precisar. Então, ó, ainda dá pra eu jogar mais. Eu vou medir, eu preciso ter 41,5 aqui. Então, agora, eu tô com 41,5. Então, eu vou alfinetar aqui, só que eu vou puxar de volta o meu cursor pra cá, ó. Ó, puxei, tá? Porque senão não dá pra eu costurar. Então, tô alfinetando aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, olha o que eu fiz. Eu tinha costurado bem na beiradinha, o meu tecido tá com sobra, e eu quero fazer de um jeito que o meu zíper vai ficar totalmente coberto. Eu sei que essa medida que eu preciso ter aqui é 41,5 centímetros. Então, vamos lá. Posicionei, ó, 41,5. Alfineto aqui. E alfineto aqui em cima do zíper. Essa outra ponta do zíper aqui tá fechada, porque o meu cursor tá aqui, ó. Tá? Aqui tá aberto, meu cursor tá aqui. Vou conferir, vou pôr o meu quadrado aqui, ver se tá certinho. Ó, tá certinho. Então, agora, eu vou passar aqui desse lado. E aqui desse lado, eu vou passar uma costura de segurança, tá? Então, eu vou passar um zigue-zague aqui, vou e volto pra prender bem esse zíper aqui na pontinha e aqui nessa pontinha. Vou passar só nesse pedacinho. Se você não tiver zigue-zague, pode passar costura reta. Na cremalheira, aqui nos dentinhos do zíper, vai mais devagar. Vai. Volta. Na cremalheira, depois vem outra vez. Fazer a mesma coisa do outro lado. Prendi e o meu zíper tá lá dentro, ó, fechado. Agora, eu vou aqui do outro lado do meu zíper e eu vou rebater a costura aqui, ó, pra prender, pra isso não ficar solto aqui, ó. Eu não posso deixar solto aqui. Então, eu vou aqui desse lado, da parte maior, e vou rebater a costura aqui. Vou pôr o meu cursor encostado na cremalheira, nos dentinhos. Vou fechar o meu zíper quase todo lá. E vou jogar minha agulha totalmente para a esquerda. Dou os primeiros pontos. Vou aqui por dentro, ó. Puxo o meu cursor para cá. Vim com ele aqui, ó, onde ele tá. Com a agulha abaixada, levanto o meu pé de máquina e vou voltar a fechar o meu zíper.
vou passar de onde eu já costurei. Então, agora o meu cursor ficou pra lá, eu não tenho mais que me preocupar com ele. Vou terminar minha costura aqui, que eu tô rebatendo a costura. Rebati a costura, ó. E aqui o meu zíper ficou coberto, ó. Agora, eu vou fechar minha almofada. Eu vou abrir o meu zíper aqui, pelo menos um pouco. Alfinetar aqui a minha almofada, direito com direito. Essa é a hora de pôr a etiqueta. Então, agora aqui, ó, alfinetei inteiro, tá? Direito com direito, da frente e das costas da minha almofada. E agora eu vou passar uma costura na volta inteirinha, porque depois eu vou virar pela abertura do zíper. Então, vou passar uma costura reta na volta inteira, um pé de máquina, e depois eu vou passar na beirada um pontinho que pode ser zigue-zague ou outro pontinho que equivale a um chuleado, a um overlock, né? Você escolhe um pontinho da sua máquina para poder passar na volta inteira. Aqui no zíper a gente vai reforçar, tá bom? Então, ó, vou começar aqui perto do zíper, vou costurar com ponto pequeno. Ó, passei na volta inteira, tá costurada, tá? Agora eu vou cortar aqui o excesso do zíper. Não usa tesoura de cortar tecido para fazer isso. Usa uma tesoura velha, porque o zíper acaba com o fio da tesoura. E agora eu vou passar na volta inteira aqui um pontinho, vou passar tipo um pontinho overlock. Outro dia alguém perguntou sobre overlock, eu falei numa live, ó, mostrei esse calcador, que ele tem até um guiazinho aqui, ó. Ele tem esses dois ferrinhos no meio, tá? E na minha máquina ele é o calcador C. Eu agora mudei aqui o ponto da máquina e se vocês olharem aqui em cima, ó, tá pedindo calcador C aqui na máquina, tá bom? Dá pra ver aí, né? Então, eu vou fazer esse pontinho que é um tipo de overlock. Tô mudando por isso o calcador da máquina. Ó, passei o pontinho, tá? Se você quiser, não é necessário, mas se você quiser, você pode passar o pontinho aqui também, ó. Antes de fazer o acabamento, você pode passar o zigue-zague aqui também, tá? Agora, vamos virar pro direito. Lembre-se bem das pontinhas, que eu sempre falo, que pontinha é pontinha. Então, tá aqui, ó, nossa capa de almofada. Tem um monte de fio aqui, preciso puxar fio pra dentro, tá? E agora, com uma tesoura boa, eu vou picotar muito aqui, ó.
Essa técnica que fica aqui é o Reg Quilt. A graça dela é o desfiadinho, tá? Então, agora você vai com uma tesoura boa, picotar na volta inteira, tá? Picota bastante, né? Desse lado e desse lado, ó. Já tem embaixo o picote do tecido que a gente tinha cortado antes. Então, você vai cortando inteirinho, tá? Eu vou fazer isso e depois eu vou mostrar pronto pra vocês. Se você preferir, você pode fazer a capa da almofada fechada, sem zíper. Eu não gosto, eu gosto de capa de almofada que tem o zíper, porque depois a gente põe o enchimento da almofada aqui dentro. Eu vou pôr um enchimento de almofada minha lá, vocês vão ver, tá? Como vai ficar depois prontinha. Depois que tiver tudo arrematado e com enchimento, tudo certinho, vocês vão ver como fica. E ó, o nosso zíper tá totalmente escondido. Ó, nossa almofada tá pronta. Eu cortei tudo aqui, ó. E agora, quanto mais você esfregar aqui, na realidade, quanto mais ela for usada, mais bonita ela vai ficando. Tá vendo? Enquanto ela tá nova, ela vai soltando fiozinho, mas depois ela para. Eu já ouvi gente falar que põe na máquina de lavar para ela esfiapar bem. Você pode passar uma escova, você pode esfregar bastante a mão, ou esfregar uma parte dela na outra. Mas conforme você vai esfregando, ela vai ficando mais bonita, ó. Ela fica bem rústica, eu acho ela uma almofada, esse estilo é bem aconchegante, tá? Então, ó, nessa capa de almofada aqui você aprendeu a técnica do foundation, que foi essa que a gente fez, o coração, com essa aplicação invertida, né? Que é uma aplicação que você faz por baixo e depois você recorta. Daí, nós fizemos o Reg Quilt, que é todo esse picote aqui, que nós fizemos no picote do tecido da almofada, já que nós costuramos e depois vazamos e cortamos, e pusemos esse para ficar, esse franzidinho, para dar volume. E vocês também aprenderam a fazer essa técnica que o zíper fica completamente embutido, ó. O zíper tá aqui, eu pus uma capa de almofada, um recheio de almofada, eu pus um recheio de almofada aqui dentro e fica a capa pronta, em ordem, fácil. Quando quiser tirar para lavar, pode lavar na máquina, sem problema nenhum. Fica a dica aí, eu espero que vocês tenham gostado.